A crise que o nosso país atravessa não deixa dúvida. O atual modelo econômico está esgotado. Somos um país cada vez mais endividado e cada vez menos produtivo. Ou seremos capazes de produzir mais, de fazer crescer a renda do povo, fortalecendo a nossa economia, ou continuaremos andando para trás. E por que isso acontece? Veja, se o povo não tem trabalho, sua renda cai e ele não compra. Se ele não compra, a loja não vende. Se a loja não vende, a indústria não produz. Se a indústria não produz, não emprega. E tudo isso paralisa a economia do país. Há quem ame, há quem odeie, mas ninguém pode negar os avanços econômicos durante o primeiro governo do ex-presidente Lula. Antes mesmo de se tornar o presidente do Brasil, Lula redigiu uma carta ao povo brasileiro, onde falava da crise pelo qual o país passava e como seu projeto nacional alternativo iria estimular a economia, gerar empregos e garantir a soberania nacional. A Carta ao Povo Brasileiro foi uma ferramenta importante para a eleição de Lula, tranquilizando a economia e os brasileiros que ansiavam por mudanças sociais e econômicas, afirmando que o que nos move é a certeza de que o Brasil é bem maior que todas as crises. Mas antes de analisarmos suas políticas econômicas e os resultados delas, precisamos entender como estava o Brasil antes de sua eleição. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que durou de 1995 até 2003, foi adotada uma política macroeconômica que acabou tornando o Brasil refém do capital especulativo nacional e internacional, que se alimentava das maiores taxas de juros já praticadas pelo país, ocorrendo uma hegemonia do capital financeiro sobre a economia brasileira. Alguns dos principais problemas econômicos resultantes do governo FHC e herdados por Lula foram o desequilíbrio das contas governamentais, provocando um déficit anual médio ao redor de 25 bilhões de dólares, um grande aumento das dívidas internas, passando de 70 bilhões de reais para 892 bilhões de reais, e das dívidas externas, atingindo em 2002 a marca de 250 bilhões de reais, devido ao elevado peso do pagamento dos juros, que tinha um custo médio anual de 100 bilhões de reais. A dívida do setor público cresceu de 1994 para 2002 em 28,2%. O crescimento do PIB era muito baixo, o desemprego cresceu 3,5% e o poder de compra do salário mínimo diminuiu em $30. É importante dizermos que parte das crises vividas, principalmente no segundo semestre de 2002, pelo governo de FHC, era uma resposta do mercado diante a cada vez mais próxima eleição de Lula, que vinha como representante da centro-esquerda brasileira e sua capacidade de seguir uma linha de estabilização econômica que vinha sendo implementada desde 1994, com o Plano Real. A desconfiança era tamanha por parte do mercado que o real se desvalorizou a ponto de atingir quase os R$4 por dólar, sendo que no início do mesmo ano não chegavam nem aos R$2,50. Mudança. Essa é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente venceu o medo e a sociedade decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos. Diante do esgotamento de um modelo que, em vez de gerar crescimento, produziu estagnação, desemprego e fome. Diante do fracasso de uma cultura do individualismo, do egoísmo, da indiferença perante o próximo, da desintegração das famílias e das comunidades, diante das ameaças à soberania nacional, da precariedade avassaladora da segurança pública, do desrespeito aos mais velhos, e do desalento dos mais jovens, diante do impasse econômico, social e moral do país, a sociedade brasileira escolheu mudar e começou ela mesma a promover
a mudança necessária. Se inicia, então, em 1º de janeiro de 2003, o mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, sendo a primeira vez desde a posse de João Goulart, em que o Brasil foi administrado por um governo de centro-esquerda. O então presidente Lula tinha como objetivo retomar o desenvolvimento do Brasil, e isso seria feito seguindo alguns fatores que já eram existentes durante o governo de FHC: a preservação da responsabilidade fiscal, o rígido controle da inflação e manutenção do regime de livre flutuação cambial, o famoso tripé da estabilidade econômica, assim como as reformas estruturais com a reforma da Previdência, tributária, trabalhista e política. As melhores surpresas da democracia brasileira é o modo como foi feita no Brasil a transição do segundo FHC para o primeiro Lula. O ministro da Fazenda, um médico, Antônio Palocci, levou para sua equipe um conjunto de economistas de altíssima qualificação, mas que tinham visões de mundo distintas das dos economistas do PT. Pessoas comprometidas com práticas mais gerais e mais adequadas para a gestão da economia do país. Eleito o governo o Lula, eles ainda tiveram que fazer um ajuste. Controlar a inflação, desemprego que já estava alto, déficit de conta corrente. Foi um ajuste da economia brasileira para, se isso nenhum, botar defeito, seguindo os melhores princípios da ciência econômica naquele momento, segundo a experiência de diversos países. Durante os primeiros meses de governo, Lula obteve bons resultados fiscais entre estados e municípios, conquistou o superávit primário junto às empresas estatais federais. Houve uma diminuição de 4% na inflação, além de um recuo da cotação do dólar, que chegou a 2,85 ao final da primeira metade do ano, bons níveis de receita da Petrobras e uma positiva diminuição no preço do barril de petróleo. O primeiro mandato foi marcado também pela retomada de vendas ao mercado externo, o crescimento da importação de bens de capital, onde resultou mais investimentos em matéria-prima. Já no segundo semestre de 2003, a recuperação do nível de atividade foi iniciada. Houve um aumento da demanda por bens de consumo duráveis e de bens de capital. A política adotada pelo governo, em parceria com o setor privado para consolidar novos mercados, bem como a evolução dos preços das commodities e os ganhos de produtividade, também foram essenciais para a melhoria da economia nesse período. A quebra da safra dos Estados Unidos, juntamente com o aumento da demanda externa, principalmente da China, levaram a um aumento dos preços internacionais, estimulando a expansão da lavoura no Brasil. A situação internacional muito favorável, especialmente por conta das suas exportações à China. Com um boom espetacular das commodities, com taxas de juros internacionais próximas de zero. O pessoal aumentar a produção e aumentar também o consumo. E isso, então, permitiu um grande crescimento. O Brasil acumula reservas até 2006, 2007 de 200 bilhões de dólares, reserva que nós geramos com um superávit comercial. O primeiro ano de governo de Lula trouxe uma rajada de ar fresco, com redução da taxa Selic e recuperação da confiança do mercado e da população. Com os resultados positivos do primeiro ano de governo, o segundo ano começa com grandes expectativas que são atendidas. O Brasil teve em 2004 o maior PIB desde 1994, atingindo os 5,76% com o superávit recorde da balança comercial e uma recuperação do mercado interno, mantendo o cumprimento das metas fiscais. Um ano marcado pela redução do risco Brasil, uma queda que veio para a melhora dos indicadores da dívida externa e da dívida pública. As condições do mercado internacionais se tornaram favoráveis ao Brasil devido ao impacto positivo na balança de pagamentos. O aumento do comércio exterior continuou. As exportações aumentaram 18% e as importações 14,3%. E essa adoção de política macroeconômica consistente levou à elevação do rating, assim como os preços das commodities devido ao crescimento da economia mundial e uma política monetária visando estabilidade dos preços.
Esses fatores atrelados a uma expansão de crédito visando o aumento de recursos para o consumo e investimentos a pessoas fiscais, causou o aumento de vendas de bens duráveis, assim como a de bens não duráveis. Em relação ao mercado de trabalho, houve uma redução do desemprego, com uma taxa média de 11,5%. O rendimento médio dos trabalhadores cresceu 5,2%. O salário mínimo no Brasil passou de R$ 240 para R$ 260 em 2004, sendo que o valor médio do salário mínimo elevou-se de 9,8%, situando-se em R$ 496,96. As famílias, as empresas, na medida em que todos acham que a economia vai estar bem o ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, as pessoas investem, fazem planos, passaram a consumir, a investir, a produzir. O governo Lula, ele cresceu em média 4,5%. Caiu a taxa de juros, o crédito aumentou, índices de financiamento ficaram mais abundantes. O sistema financeiro brasileiro dobra de tamanho de 2003 a 2008, vai de 25% para 50% do PIB de crédito, e é principalmente crédito ao consumo. A arrecadação começou a crescer, o que permitiu aí sim a expansão dos programas sociais, de inclusão, de distribuição de renda, etc, 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 como, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família tinha nascido no governo Fernando Henrique. Isso tudo teve continuidade do governo Lula e expansão. A Bolsa Família em si, ela chegou em boa hora na minha vida. Estava tudo desempregado, tanto eu, tanto meu esposo, a gente só fazia bico para manter o aluguel e muitas das vezes não dava nem para trazer o sustento para dentro de casa. Muitas das vezes a gente tinha que escolher ou pagar o aluguel ou fazer a despesa de casa. A situação melhorou. Adriana conseguiu terminar os estudos, comprou a casa própria e sai para trabalhar todos os dias, agora de carteira assinada. Após um ano de muito crescimento e desenvolvimento econômico, se esperava que 2005 fosse igualmente surpreendente, mas não foi bem assim que aconteceu. Podemos ver inicialmente uma certa estagnação no crescimento, provavelmente ligado ao medo de perder o controle de sua rígida política fiscal e monetária. Mesmo com algumas dificuldades enfrentadas pelo Brasil, naquele momento com juros altos, o baixo crescimento do PIB, 2,56% a menos que o ano anterior. A imagem do país seguia cada vez mais positiva diante do mundo. Apesar do aumento dos impostos e das reduções de gastos com investimento em obras e em serviços, o superávit atingiu seus maiores níveis, 10 bilhões de reais a mais do que apresentado em 2004. O crédito para a população voltou a subir, pois as condições de crédito, principalmente familiar, eram cada vez melhores, e esse aumento da demanda interna foi um dos principais motivos para o crescimento do PIB daquele ano. Em relação ao mercado de trabalho, houve crescimento da ocupação em todos os setores da economia. A taxa média de desemprego foi de 9,8%, quase 2% abaixo do que era em 2002. Já o rendimento médio nominal recebido pelos trabalhadores cresceu 8,1% em 2005, com o salário mínimo atingindo o valor de R$ 300. Lula reforçou durante todo o seu governo a importância da diminuição das desigualdades sociais, criando programas e políticas com foco nos trabalhadores e nas famílias menos favorecidas. Durante o primeiro governo Lula, o consumo da população mais pobre aumentou em 11%. A tremendous amount of economic growth that's changed the whole social structure of the country. Nenhum governo tentou fazer isso de uma forma de grande escala. Houve muitas de melhoria da situação social, não há dúvida. E aceleraram muito a partir do real, mas grandemente a partir do governo Lula. Assim como no governo Fernando Henrique a obsessão era a estabilidade da economia, porque o Brasil tinha saído de anos de alta inflação. No governo Lula, nós tivemos uma inclusão social e a obsessão era inclusão. Então o Brasil passa a seguir um caminho do meio, aonde a desigualdade cai, mas o crescimento também acontece e a pobreza acaba sofrendo essa dupla redução, seja pelo crescimento do bolo, seja pela melhor distribuição. O governo Lula foi um grande sucesso do ponto de vista social. O desemprego, que estava a 13, caiu.
para 5%. A quantidade de pessoas muito pobres foi reduzida a menos da metade do que foi. De lá para cá, o Brasil conseguiu reduzir a pobreza extrema em 70%. Com uma coisa, os 20% mais pobres cresceram a sua renda 68%. E os 20% mais ricos cresceram 38%. Todo mundo melhorou, mas os mais pobres melhoraram substancialmente mais. As políticas de inclusão de renda também aumentaram o tamanho do nosso mercado interno e o poder de compra de grupos sociais que estavam totalmente excluídos. Cerca de 42 milhões de pessoas entraram para essa nova classe média. O Brasil se tornou a 6ª maior economia do mundo. Um resultado incrível. Se foi o melhor período de economia que o Brasil viveu, não podemos falar que sim, nem que não. Porém, ele foi um governo que ele adotou muitas medidas de política pública voltado mais para a população de baixa renda. Teve vários programas aí, Bolsa Família, tudo, enfim. Ele preocupou, era a abertura de muita escola no Nordeste, teve muito incentivo, iniciou a transposição, que não terminou. Então, foi um governo onde que ele governou mais para as políticas públicas voltadas para a população de baixa renda. A política monetária, em 2005, apresentou momentos distintos. No primeiro trimestre do ano, o Copom manteve a elevação gradual das taxas de juros, elevando a taxa Selic para 18,25% ao ano. E em setembro teve início o processo de flexibilização da política monetária, com a taxa Selic fechando o ano a 18%. As condições de oferta de crédito evoluíram, principalmente pelo crescimento das operações contratadas com pessoas físicas. As exportações apresentaram um forte aumento, assim como a balança comercial, com 33% a mais que 2003. Uma coisa que aconteceu nesse período Lula, dentro do governo da economia, foi a queda das taxas de juros. Então, nós tivemos aí, os investimentos aumentaram muito, foi um grande, que ele teve incentivo para os empresários, tudo, porque nós chegamos a ter uma Selic ali, que a gente poderia fazer financiamento dessas linhas do BNDES, 2%, 3%, 3,5% ao ano. Então, foi um grande movimento que teve na economia de bens duráveis, eletrodomésticos, tudo isso, veículos. Ele também gerou benefício para os compradores de isenção do IPI na compra de carro, alongamento de prazo, as pessoas compravam carro com 84 meses, então isso aí aqueceu muito a economia. A questão agro foi tudo assim com muito incentivo também, foi época que até que se falava que a população passou a comer mais carne naquele período, foi tudo em cima do incentivo para o agro. O que ocorreu foi isso, foi uma grande queda das taxas de juros, havendo isso aí, aquecendo a economia, e alongamento muito de prazo e isenções de impostos. Chegamos então ao último ano do primeiro governo Lula. 2006 se inicia com uma política macroeconômica expansionista, tanto do ponto de vista fiscal quanto monetário. A economia brasileira seguiu crescendo, impulsionada pela grande demanda interna de produtos para investimento e consumo. Devido ao crescimento da massa salarial, das operações de crédito e o alto nível de confiança dos consumidores, o crescimento do mercado interno fez com que as importações superassem, em volume, as exportações, mas ainda assim, a balança comercial apresentou um superávit devido aos ganhos de preços das exportações. De acordo com o IBGE, o PIB apresentou um aumento real de 3,7% em 2006. Fernando Henrique estabeleceu um plano real, o salário é $60. Depois que você estabilizou a economia, você começou a ter reajustes fortes do salário mínimo. Política de sustentação do aumento real do salário mínimo. Começou em 93 e não parou até hoje. O governo provocou um acréscimo recorde do valor do salário mínimo,
14%, continuando assim nos anos seguintes com a adesão de uma política de longo prazo de valorização do salário mínimo, ampliando também o seu investimento em infraestrutura. O rendimento real dos trabalhadores apresentou um crescimento de 3,3% e o salário mínimo aumentou para R$ 350. A crise que o governo anterior deixou. Para enfrentá-la, foi preciso um grande esforço. Primeiro, controlar a inflação. Depois, fazer a economia crescer de novo. E, por fim, reduzir impostos de alimentos e materiais de construção. Os preços começaram a cair. Muita gente pôde comprar mais. E o Brasil venceu a crise. Um fato relevante quando abordamos tal período é analisar as expectativas do mercado financeiro acerca do rumo que o Brasil poderia tomar quando Lula assumisse o poder e deste modo gerando até um certo temor, com a chegada de um governo de esquerda. Quando analisamos o índice Ibovespa, índice de Bolsa B3, percebemos que durante o ano de 2002, o Ibovespa não performou bem, devido à desconfiança do mercado com o rumo que o país poderia tomar sobre o governo Lula. Os grandes temores após Lula vencer as eleições era de que seu governo não cumprisse as promessas que já abordadas. Além dos antigos fantasmas da inflação e do endividamento das contas públicas. Mas na prática aconteceu o contrário. A política econômica adotada durante os primeiros anos do governo Lula foram bastante fiéis ao que tinha sido prometido. Não podemos esquecer também que o boom das commodities ajudou enormemente no aumento do lucro das empresas brasileiras. Então o índice conseguiu performar mais de 300% ao final do primeiro mandato petista. Isso se deu ao fato de que as políticas econômicas adotadas no período seguiriam quase à risca que foi previamente dito, e deste modo trouxe segurança nunca antes vista no mercado brasileiro. Nós tivemos também nesse período do Lula um grande movimento que aconteceu dentro da Bolsa de Valores da Bovespa, foi o rompimento da barreira dos 100 mil pontos, porque ele veio com essa estruturação, veio os investidores estrangeiros também acreditando nisso, foi onde o mercado acionário aí, a abertura de várias empresas, então com isso, e também levando a popularização de ações até para a pessoa física, isso também fazendo alavancar ainda mais o mercado, e onde houve esse movimento grande da Bovespa ultrapassando os 100 mil. O PT era contra o Plano Real, o PT era contra a privatização, o PT era contra praticamente tudo. Essa frase dita por Mailson de Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, do ano de 1988 ao ano de 1990, representa bem toda a expectativa do mercado sobre o governo Lula. Aquelas políticas neoliberais que vinham sendo implantadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente a partir do ano de 1998, estavam sim sendo ameaçadas pela vinda de um representante da esquerda brasileira ao poder. Este candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, já havia até mesmo afirmado que tinha um medo do Brasil se submeter ao Fundo Monetário Internacional e também aos grandes bancos. E o que a história nos diz é exatamente o contrário. O governo Lula respondeu com maestria toda aquela baixa ou quase nenhuma expectativa do mercado financeiro ao final do ano de 2002. Lula, diferentemente do PT nos anos anteriores, teve a humildade de convidar economistas que seguiam a cartilha das economias de mercado e, desse modo, trouxe políticas econômicas sustentáveis. E por que essas políticas sustentáveis importam tanto? Todas aquelas políticas adotadas pelo governo brasileiro nos anos 80 não conseguiam resolver o fantasma da inflação, e desse modo a moeda brasileira, no período, somente perdia valor dia após dia, mesmo com as diversas tentativas de congelamento de preços. Essas medidas que comprovadamente não trazem resultado de acordo com as principais teorias econômicas foram deixadas de lado no governo Lula e perderam espaço para o Bolsa Família. Programa esse que foi criado durante o governo FHC, mas foi extremamente incentivado durante o governo Lula. Minhas amigas e meus amigos, hoje é um dia especial para mim.
depois de 44 meses na presidência, possa olhar nos olhos de cada um de vocês e pedir outro voto de confiança. Peço o seu voto com a consciência tranquila, com a certeza de que o Brasil está bem melhor do que encontramos e que temos todas as condições de avançar muito mais.